amigos, parece que o técnico do Botafogo, Bernardo Franco, viu um outro jogo, bem diferente do meu. Bem diferente do meu. Porque ele colocar essa derrota violenta, digamos assim, né, uma goleada para um dos grandes rivais dele num clássico, como uma coisa que foi... Quando você vê ele descrevendo, parece que a coisa foi só o emocional que pesou porque levou um gol logo, e a falta de sorte, que tudo deu certo para o Campinense, que é tanto que o nosso goleiro quase não pegou na bola. Ele esqueceu que teve outros lances que o Campinense perdeu, né? E esqueceu também de que houve sim, quando ele disse assim, não houve questões técnicas nem questões táticas, mas houve sim. A questão emocional também houve, tá certo? Levar um gol logo nos primeiros minutos, depois levar 2, 3, mas peraí. Quando levou o primeiro, o Botafogo tem só no meio campo 2 jogadores que são mais de 80 anos. Esses jogadores acostumados com Libertadores, com isso, com aquilo, com grandes campeonatos, tal. Aí ficaram tudo tão nervosos assim, porque levou um gol no começo do jogo. Né? O emocional desses jogadores foi pra lama, foi por isso que eles não jogaram nada. Acho muito difícil. O Botafogo hoje tem um elenco forte, um elenco de jogadores que passaram pela Série B, pela Série A, enfim, jogadores que já passaram muitas vezes por esse momento aqui de levar um gol no começo do jogo. Então isso não se justifica, não. Desconcentra. Você pode dizer que desmantela taticamente, porque você traça um esquema e de repente leva um gol no minuto, isso realmente faz com que você modifique. Aí eu concordo com ele. Mas por que não foi tomada a iniciativa? Desde o começo a gente viu ali, nos gols e em outras jogadas, o ponteiro do Campinense, o pequenininho, o Vitinho, acabar literalmente com o PK. E ainda auxiliado com o lateral direito, o Augusto Potiguar. Meu amigo, foi um baile, uma avenida, os caras passando. Por que não foi corrigido isso logo? Foi só pelo emocional? Outra coisa, Giovani, Henrique Dourado e ainda o nosso Nenê. Aí, juntando tudo, vai dar quase 100 anos. Né? Não estou dizendo que os caras não tem mais o que dar. Não é por aí não. Agora, botar tudo junto, num jogo só, e aí perder o meio campo. Né? Porque o meio campo do Botafogo foi engolido. Né? E aí ele que viu com a história que foi sorte misturado com fator emocional. Meu amigo, Pisa fez exatamente o que ele já fazia no Botafogo. Ele fez isso várias vezes no Botafogo. Entrar para decidir, fazer uma marcação alta, não deixar o adversário jogar e fazer logo um gol para enlouquecer o Botafogo. E foi isso que aconteceu. Ele diz até assim na entrevista dele, o Pisa, eu quebrei a estratégia do adversário. Isso é tática, meu amigo. Isso é tática, isso é filosofia de jogo. Eu vou adiantar a marcação alta, eles vão se atrapalhar na saída de bola, e eu vou explorar aquele lateral esquerdo que ele viu jogando. Pisa estava lá em Sapé, eu vi Pisa lá em Sapé, no jogo contra o Confiança, estava lá olhando. E esse lateral deu insegurança desde o primeiro dia como marcador. É um jogador que com a bola no pé parece um meia. Ele chuta bem, ele lança bem, dá um passo bem, mas ele não marca bem. E aí o Campinense tem um ponteiro pequenininho de 1,5 m, que ligeiro. Aquele ponteiro de antigamente, quando o futebol tinha grandes ponteiros. Então esse tipo de ponteiro tem muita velocidade, é hábil, né? E aí, além dele, ainda botou mais o Augusto Potiguar nas costas dele, porque viu que não tinha cobertura. Isso aí é coisa tática, minha filha. Isso aí é filosofia de jogo. Ele chegou a isso. Agora, não contava, aí eu concordo, que aí ele disse que não houve coisas técnicas. Teve sim, o PK foi terrível, deu bolas a coisa. A zaga bateu cabeça o tempo todo, nos gols que levou e em outros que não entraram por muito pouco. A bola não podia ser lançada na área do Botafogo no primeiro tempo, que os caras cabeceavam com a maior facilidade. Isso aí é falha de posicionamento. Não pode um cara entrar no meio de uma zaga sozinho para cabecear, como fez várias vezes o time do Campinense. Então, gente, essa conversa de que foi só o emocional, aí quando tal, bateu, voltou, fulano errou o chute. Homem, pelo amor de Deus.
né? Isso não cabe na cabeça de ninguém. Porque o Botafogo, esse Botafogo, que aí disse, não é da noite pro dia. Meu amigo, independente, claro, a gente sabe que um time leva tempo, né? É um time novo. O Campinense não é um time novo. O Souza não é. O Souza fez uma base pequenininha. O Botafogo também teve uma base pequenininha. E aí não teve um mês e pouco para treinar. Não teve não sei quantos amistosos. E aí teria que render. Se não tá 100%, eu concordo com ele. Nenhum time do Brasil tá 100%. Ainda vai render mais lá na frente. Todos eles, né? Isso do sul ao norte. Entendeu? Aí tá certo. Agora, o que o Botafogo deveria render agora deveria ser muito mais do que os outros. Porque os outros também fizeram times de última hora, com jogadores baratos, certo? Às vezes usando um pouco da prata de casa, sem condições de treinamento que o Botafogo tem, sem estrutura que o Botafogo tem, entendeu? Sem a experiência de alguns jogadores, como o Botafogo tem aí, jogadores de espécie internacional, entendeu? Então, não se justifica. Claro que esse time não está 100% e nenhum deles está 100%, mas estão rendendo dentro do esperado. E o Botafogo está rendendo dentro do esperado? Eu pergunto ao torcedor, tá? O Botafogo ficou satisfeito contra o Confiança? Ficou satisfeito contra o Sport? Ficou satisfeito no segundo tempo contra o Souza? Então, meu amigo, não dá. Não dá. Aí certamente nós vamos reagir. Reagir quando? Quando terminar o campeonato? É? Esse time jogando assim, será que chega empate e dá no Nacional tranquilo? Eu não sei não, se dá não, viu? Eu sei que cada jogo é uma história. Que teve algumas coisas, mas futebol tem que ter sorte. Futebol tem que ter talento. Futebol tem que ter tática, tem que ter técnica e tem que ter o emocional. Não pode se explicar só uma partida de futebol pelo emocional. Ah, porque levou o gol no começo e tal, mas você veja que taticamente o meu goleiro não pegou na bola. Meu goleiro não pegou na bola porque os caras pegavam cara a cara com ele, meu amigo. Entendeu? E algumas bolas foram pra fora. Quando, se fosse dentro, ele não pegava. Certo? Agora, não venha dizer essa história não, porque essa história não tá toda. Sabe? Eu não sei. Na minha opinião, não estou aqui para derrubar o trabalho de ninguém, muito menos de um técnico de futebol. Mas eu acho que até agora, o time e principalmente o comandante dele, o Bernardo Franco, não conseguiu fazer um time que impressionasse. O time não tem muitas jogadas táticas, o time tem muita dificuldade na criação, e não é por falta de talento, porque o Neném tem talento de sobra, ninguém pode negar. O próprio que entrou no segundo, que hoje jogou ao lado de Neném, né, o Giovani, é outro jogador de muito talento. Então não venha dizer que falta jogador com categoria de deixar. Mas o que falta, e o que eu vejo, é a coisa tática mesmo. O Botafogo não está progredindo. O Botafogo é muito previsível, muito previsível. Aí depois dizer que ele chegou a dizer que o Campinense nos contra-ataques. Meu amigo, o Campinense só veio usar contra-ataque depois que já estava 2 ou 3-0. Entendeu? Porque o Campinense em nenhum momento desceu para ficar jogando de contra-ataque, não. O Campinense chegava sem ser de contra-ataque mesmo, e muito bem. Claro que depois, no desespero do Botafogo, qualquer um faria isso, aí era só mandar a bola aqui para a direita que estava tudo descoberto. E quando vinha o PK, coitado, o cabo de blá, ele de fundo e pronto, e tchau. Entrava com bola e tudo. Agora me diga, que bola jogou hoje, por exemplo, o Henrique Dourado? Pegou quase na bola. Que bola chegou o Giovani, que eu acho que era 20 minutos do primeiro tempo, quando eu disse assim, eu não vi Giovani jogando ainda. Gente, o Botafogo deu o primeiro chute, eu não sei se eu anotei aqui, se eu não me engano foi na faixa 24 minutos, por aí. Certo? Isso é muito pouco para um time como o Botafogo. Um time que luta pelo título, um time do investimento desse. Pelo amor de Deus. Eu não estou exigindo que o Botafogo dê show de bola com 5, 6 partidas, não. Que deliga assim de repente, não. O time foi formado agora. Mas se exige muito mais de um time de R$1 milhão, como propagaram tanto aí, jogando com o outro que é 300 mil. Pelo amor de Deus, pô. Né? É como se bota Flamengo jogando contra o Boa Vista. Porra, se o Flamengo não consegue furar a retranca do Boa Vista, se o Flamengo não consegue criar jogadas, poxa, ele vai ser cobrado porque é um time milionário e tem que jogar pra cima. Né?
Como eu citei o Flamengo aqui, como posso citar o Palmeiras, como posso citar o Corinthians até, que está numa fase, mas por exemplo, em relação a um Pombal da vida, a um esporte, meu amigo, um time jogado igual para igual com o esporte, praticamente, fica mais com a bola, mas criou o quê? Então, gente, tem alguma coisa errada. Ou então eu deixei de entender de futebol. Porque um time grande, ele tem que buscar taticamente, tecnicamente e até fisicamente também, viu? Porque a estrutura que o Botafogo tem para preparar fisicamente uma equipe é muito maior do que a maioria dos times da Paraíba. A maioria não, do que todos os times da Paraíba. Afirmo sem me derrar. Ninguém tem um centro de treinamento como o Botafogo, tá? Ninguém tem um departamento de futebol como tem o Botafogo, certo? Um sistema de hospedagem para jogadores como o Botafogo está fazendo, né? Piscinas, academias de última geração, enfim, um campo que é um tapete para se treinar. Meu amigo, isso é muito pouco. O futebol que o Botafogo está jogando é muito pequeno diante do investimento que foi feito. Agora, o dono do Botafogo disse, vamos tomar medidas. E falou bem que era uma vergonha, que o torcedor não merecia isso. Tudo isso eu concordo com ele. Agora a pergunta fica, quais serão as medidas urgentes e necessárias para devolver isso, que vamos sorrir melhor no final, como ele deixou isso aí, e que todo mundo vai ver da recuperação, e vamos dar a volta por cima e tal, tal, tal. Quais são essas medidas de impactos grandes para transformar esse time, para ficar parecido com aquilo que prometeram? Eu não quero nem que fique igual, não. É muito, o que prometeram era um time de Série B. Eu quero menos. Eu quero só que seja o melhor time da Paraíba, pelo investimento que fez, né? Eu estou baseando no investimento. Não estou falando aqui como torcedor, estou falando como investimento, tá? Com condições de trabalho que um time tem e fica, na verdade, com dificuldades diante de outros times de muito menor poder de investimento e de recursos. Bom, gente, eu vou deixando por aqui, lamentando, né, o pobre do torcedor, viu? O torcedor não merecia isso, não. Fazia muito tempo que eu não vi o Botafogo jogar tão ruim e levar um show de bola desse. Parecia, no começo, assim, uma equipe grande da Série A jogando contra uma equipe da Série C, né? Parecia que o Campinense era um super time. E, na verdade, não é. Convenhamos, não é, né? Os colegas aqui de Campina Grande mesmo, tudo estavam com medo desse jogo aqui. Os colegas trocando ideias e dizendo que o Campinense não ia aguentar o Botafogo. Porque sabe da diferença técnica dos dois times. Mas aí dentro de campo a coisa foi diferente. Então, tem que se provar dentro de campo, certo? Aí agora, vamos aguardar essas mudanças, todas que ele prometeu rápidas, para já quinta-feira o time estar em campo e uma pedreira, viu? Se jogar desse jeito contra o Nacional de Patos, não vem dizer que vai ter um emocional lá não, ou então o sol estava muito quente lá em Patos, não, viu? Que vai ser de noite o jogo. Viu? Aí a conversa é outra. Bom, gente, eu vou encerrando por aqui. Um abraço a vocês e que o torcedor do Botafogo tenha calma e não digo que pense em dias melhores porque a gente não sabe o que vem por aí, mas que pelo menos... E o do Campinense, a gente tem que dar os parabéns, né? Foi, a gente viu, ele hoje tem motivo para começar o carnaval, já fora de época, já antes, já agora. Se eu fosse o jogador do Campinense, eu já ia para João Pessoa agora, já para o folia de rua. Porque, e aproveitava e ia pela avenida apitar as pessoas, aquela que o Botafogo abriu aqui hoje, para que o Campinense desfilasse, o bloco do Campinense desfilasse. Então, uma boa noite a todos. Agora volta para o nosso Ranieri encerrar a nossa jornada.